aqui é a aula 1. Para quem deu uma olhada na apostila, deve ter percebido que eu organizei de uma forma um pouco diferente, tá? A gente começa a aula 1, Nascimento do Mundo Moderno, século XV, e a parte de História Antiga e Idade Média, a gente vai deixar lá para o final. Por quê? São conteúdos que são mais complicados, mais complexos. Eu prefiro revisar praticamente a véspera dos primeiros vestibulares, tá? Sempre tem muita dúvida, acaba começando com esse conteúdo Grécia, Roma, feudalismo, principalmente Grécia e Roma. No início, a gente acaba atrasando um pouco o início de conteúdos que vão aparecer mais no vestibular. Então, se a gente fizer uma estatística, antiguidade clássica, antiguidade oriental, tipo Egito, assim, é muito menos do que os conteúdos aqui a partir do século XIV e XV. Por isso que foi montado dessa maneira, tá? Então, aqui, o que eu separei nessa aula? Chamei de Nascimento do Mundo Moderno. Vocês têm acesso à plataforma já? Se quiser, eventualmente, acompanhar no celular, senão você vai ficar com o torcicolo aí, né? A não ser que você queira mudar de lugar aqui, tá? Deixa eu virar um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem? Eu coloquei aqui uma imagem do Homer, né? E a referência é bastante conhecida. Qual é? O Homem Vitruviano? Isso, o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, tá? Só que aí o Homer, né, ele tá com controle remoto, ele tá comendo, ele tá bebendo uma cerveja e tem um donuts, né, ao redor dele e pelado. Por quê? É o símbolo de todo esse período que a Europa vai passar pelas modificações. Tem o processo do renascimento cultural, o processo das reformas religiosas, a formação dos estados modernos e o absolutismo, o mercantilismo, que é a política econômica do absolutismo, com a expansão marítima europeia. Então, mais ou menos, a gente vai ver esses temas, tá? Por quê? Nesse momento, o homem moderno, ele vai ser uma mistura de heranças medievais e as novidades que estavam surgindo naquele momento, a partir do século XIV, e que vão se consolidar no século XV, tá? Eu coloquei essa tabela aqui, ela é interessante de se ver, de repente, se quiser, não tá entrando? Tá? Senta ali então, talvez para você ficar melhor. Ali ou ali. Posso pegar aqui a cadeira? Tá bom. Então aqui, nessa tabela, o que a gente vai ter? Né? Do ponto de vista da Idade Média, a fé é mais importante que a razão. Valoriza-se mais o coletivismo, as pessoas se consideram membros da cristandade. Então, se a gente lembrar que a Europa da Idade Média era comandada pela Igreja Católica. Deus está no centro das atenções, o corpo é fonte de pecado. Tudo isso são valores medievais. Agora, não quer dizer que o mundo dormiu um dia, Idade Média, e acordou Renascimento. É um processo de mudança gradual. No caso, aqui a partir do século XV, a gente vai ter que razão e fé são igualmente importantes. O homem do Renascimento, ele não vai abrir mão da religião, ele não vai abrir mão de Deus, ele continua crente a Deus. A única crítica é ao poder da Igreja Católica. Então, se a gente lembrar as grandes obras de Michelangelo e do Leonardo da Vinci, você vai ter temas religiosos. Então, uma coisa não exclui a outra. Razão e fé e razão são igualmente importantes. No Renascimento, vai se valorizar o individualismo, a ação individual, o talento, a habilidade de cada um. Exemplo. Leonardo da Vinci, né, que abre a nossa aula, ele
enviava cartas para os mecenas, que eram as famílias ricas que financiavam esses artistas, pedindo emprego. É como se fosse um currículo. O cara que inventou o currículo foi Leonardo da Vinci. Eu sou muito bom em construir pontes, também sei fazer armas de guerra, também sei construir esculturas em mármore. Ele vai valorizando as suas habilidades pessoais, as suas habilidades técnicas e artísticas também. Esse tipo de autovaloração era impossível no período medieval. Era considerado um pecado, a soberba, você se autovalorizar, o orgulho, tá? Então, quando a gente fala individualismo, a arte, a habilidade, o talento de cada um é nesse sentido, tá? Uma mudança do ponto de vista artístico que vai acontecer também é que não se assinavam as obras de arte, porque era considerado soberba. Como assim você vai dar o seu nome a isso que foi feito? Você foi iluminado por Deus, tocado pelo Espírito Santo. Então o padre lá encomendava um vitral para a igreja, o cara fazia de graça e não assinava. Nesse momento aqui não. Entende-se, né, que foi fruto do trabalho, da habilidade, do treino daquele artista. E ele vai querer receber por isso também. Na maioria das vezes levavam o calote, igual aconteceu com Michelangelo, quando o Papa contratou para pintar o teto da Capela Sistina, morreu praticamente cego, doente, e recebeu pouca coisa daquilo que tinha sido prometido. Tá? Então, se opõe aqui a ideia do coletivismo. Depois, enquanto no período medieval Deus está no centro das preocupações, da atenção, aqui o homem está no centro das atenções. O homem é capaz de produzir uma obra artística. O homem é capaz de construir uma ponte. Então é a habilidade do homem que permite a realização do trabalho. Tá? Em literatura, aparece muito a palavra humanismo, mas também a gente usa antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo. Teo, Deus, antropô, homem. Também nos valores medievais, o corpo e os prazeres da carne, e não são os prazeres sexuais só não que está falando aqui. A ideia, sim, é de comer, de dormir, de admirar-se com uma obra de arte. Essa ideia, né, dos prazeres do corpo e da alma eram condenados aqui. No Renascimento, o corpo é fonte de beleza e prazer. Você pode se encantar com uma obra de arte, você pode sentir preguiça, ou seja, aquilo que é considerado os pecados capitais no período medieval, os humanistas aqui no século XV vão entender que não é pecado, que é uma característica humana e que isso não quer dizer o afastamento de Deus, mas também quer dizer que não vão aceitar os ditames ali e as regras da Igreja Católica, tá? Essas características gerais, elas aparecem nas obras artísticas, né? Michelangelo, lembrem-se das tartarugas, né? Ninja. Michelangelo, outro. Rafael, Donatello e Leonardo, tá? As tartarugas ali. Também vai aparecer em um homem como Martim Lutero, grande reformador da igreja. Martim Lutero só pôde escrever contra a Igreja Católica e romper contra a igreja justamente porque ele tinha um pensamento racional, valorizava a fé individual, não precisava do padre para perdoar o pecado, tá? Não precisava comprar indulgência. Lembram que era a indulgência, a ideia do perdão comprado? Não precisava comprar relíquia sagrada, bastaria a vontade e o desejo do homem ser perdoado. Sendo sincero, Deus perdoaria também, tá? Então, o que a gente tem aqui, nesse período, é uma mudança de perspectiva. Só que vai ter momentos que isso aqui vai conviver com isso aqui também. Então, o mesmo homem, isso aparece bastante no tema das grandes navegações. Os mesmos navegadores, tá, que vão ter medo disso aqui, né?
a ideia da terra plana, e hoje está voltando. Que tristeza, gente. Mas tinham medo disso, também acreditavam em monstros, mas eram os mesmos homens que usavam a bússola e o astrolábio para se orientar no meio do mar. Uma coisa não excluía a outra. Eles tinham cálculos matemáticos precisos e eficientes. Eles usavam a técnica, a matemática, a razão para produzir mapas maravilhosos como esse aqui. Gente, isso aqui é feito em couro, né? Você aumentar a precisão disso aqui, ó, de 1500 e alguma coisa, à mão, né? Puramente cálculo matemático. Já tinha-se uma ideia aqui da América, só que isso não significava, vou ampliar aqui para vocês, que esses homens tinham deixado de acreditar em monstros. Olha aqui um dragãozinho, ó, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem toda uma precisão aqui nos hemisférios, né, os meridianos, os paralelos, você tem uma ilustração de um monstrinho aqui também. Mas a minha preferida é essa aqui, ó. Né? Aqui a gente tem uma mistura de tudo, né? A única coisa normal aqui, né, que a gente tem um pouco de familiaridade é esse pato. Né? Tem um pato aqui perdido, coitado, no meio, tá vendo? Aqui, uma ave, fala um pato, não sei se era um pato. Mas você tem aqui uma mistura de um peixe com cara de porco, você tem aqui alguma coisa meio onça, com chifre, você tem uma lagosta assassina, você tem ali um monstro, né? Tem essa outra lagosta aprisionando um cara. E esses homens que viviam nesse período acreditavam, eles queriam se lançar mundo afora para conhecer novos ares, mas os naufrágios levavam a acreditar nisso. Uma coisa não exclui a outra. Essa é a mentalidade do homem moderno, é ambígua. Ele vai estar com o pé lá no bestiário medieval, mas também, né, com a mente aberta para as racionalizações. Tudo bem? Isso não quer dizer que não se acreditava em Deus. Se acreditava em Deus. Certo? Indo mais diretamente para o tema. Ó, esse aqui tem um exercício, mas vocês vão ter acesso a essa aula, depois vocês façam. Do Renascimento Cultural, então eu coloquei aqui, né, só do Renascimento, essas características, a ideia do antropocentrismo, racionalismo, hedonismo, que é a ideia da busca do prazer individual, a ideia que o corpo não é fonte de pecado, é fonte de admiração, por isso que tem tantos nus na pintura renascentista, tá? A ideia do individualismo, vai ter uma inspiração urbana, é claro, as cidades estão renascendo nesse período do século XIV, século XV, e uma característica muito específica, o retorno às características da antiguidade clássica, greco-romanas, tá? Foram os modernos que inventaram a divisão da história, história antiga e história moderna. Primeiro eles fizeram essa divisão. E no meio? No meio tem essa coisa do feudalismo, a igreja. No meio fica a idade do meio, que é a Idade Média, que eles vão considerar um período das trevas. Só que eles vão entender que é um período de atraso, de obscurantismo, porque eles se acham os melhores, os modernos. Então tem que desqualificar o passado para se valorizar no presente, tá? Uma outra característica é que isso vai acontecer num lugar específico, primeiramente, da Europa, Península Itálica, tá? Por quê? Renascimento comercial urbano, pós-cruzadas, vai ter maior intensificação ali na Península Itálica. Também
a ascensão e a consolidação de uma classe que vai viver no comércio, os burgueses, vai ter maior expressão aqui. Tanto que esses burgueses vão ter tanto dinheiro que para eles não vai ter nada demais contratar você para pintar um busto da minha família e eu vou te dar dinheiro para isso. Eles estavam profissionalizando essa atuação dos artistas, tá? São os mecenas. Eles vão financiar os artistas, tá? E até proteger. O Papa foi um mecenas. O Papa que contrata o Michelangelo, tá? Também vai haver uma retomada com sábios que vieram do Oriente, na cidade de Constantinopla, que tinha caído em 1453. Os sábios bizantinos, homens da igreja que conseguiram sair, vão levar as obras que conseguiram salvar para a Itália. Aliás, tem uma série na Netflix que se chama Ascensão e Queda do Império Turco-Otomano. Foram eles que conquistaram Constantinopla, tá? É bem legal. Então mostra, desde o início, quando eles tentam invadir Constantinopla, os muros, né, a ideia da cidade impenetrável e as armas de guerra que foram usadas, canhões de longo alcance, né, só assim para atravessar o muro. E além do mais, a Itália, né? Então quem sobreviveu aqui foi para onde? Para Roma, né? O Papa daria abrigo a esses padres lá. E levou livro. Mas que livro, Ana? Olha, livros como Ilíada, Odisseia, clássicos gregos, clássicos romanos, muitos trechos do direito romano, graças a esses sábios que se sobreviveu. Porque na Itália e em Roma não tinha sobrevivido muita coisa. Além disso, você vai ter uns monumentos a céu aberto em Roma, né? Muitos vestígios ainda, muitos monumentos do Fórum Romano, tá? Vários anfiteatros. Então você tem ali, né, todo um contexto e um ambiente que efervescia cultura. Um elemento a mais. Vai ter gente para pagar essa produção cultural, que são os mecenas, tá? Tem algumas imagens aqui, eu selecionei algumas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael também, esses três. A ideia do perfeccionismo, a ideia das técnicas artísticas para chegar mais próximo possível ao real, vão fazer com que esses homens roubassem cadáveres para estudar. Tá? Cadáveres que eles tiveram que dissecar, eles aprendem, o Michelangelo aprendeu as técnicas da dissecação como os egípcios faziam no Império Egípcio. Tá? É com base nisso que o Michelangelo, que o Leonardo da Vinci vai produzir esses desenhos. E aqui, né, a nossa abertura da aula, o homem vitruviano. Então aqui o Leonardo da Vinci, ele desenhava desde articulações, ossos, detalhes do rosto, tudo isso que ele via, né? Ele estudava os mortos, para que cada desenho saísse perfeito. Michelangelo também só pôde produzir uma obra como essa porque ele estudou o corpo. Se a gente vê, tem poucas imagens aqui, é uma escultura como Davi ou Moisés do Michelangelo, esculpido em mármore, parece que o negócio se mexe. E é pedra bruta. Tá? Aqui tem uma observação, uma interpretação desse detalhe do teto da Capela Sistina. Né? Então isso aqui que o Michelangelo foi contratado para pintar. Não é uma igreja, uma capela pequenininha mesmo. E aqui eu trouxe esse detalhe. Alguém sabe? Então aqui Adão, Deus, também tem um monte de memes, né? Sim. Dessa imagem aqui. No formato do cérebro? É. Então a ideia que Deus, já ouviram falar disso? Que Deus, nessa representação do Deus cristão, que o Michelangelo faz, na verdade ele está num cérebro.
Qual é a interpretação? Deus dotou o homem de razão. Essa é a ideia da imagem e semelhança de Deus. O recado do Michelangelo é esse. Ele não desacredita Deus. Ele entende que Deus deteve o homem, né, doou a razão ao homem. E o homem, então, pode pensar e agir por si próprio. Outra coisa interessante nessa imagem é que pela primeira vez, não o Michelangelo, mas os artistas do Renascimento, desenham Deus e o homem numa linha reta. Ó. Tá? Aqui, se a gente chegar assim, se pegar uma régua e colocar, eles estão em pé de igualdade aqui. Se você está lá embaixo da Capela Sistina e olha, você não vê Deus maior e o homem menor. Isso é uma inovação também dos humanistas, a ideia da imagem e semelhança. Nas pinturas e vitrais medievais, Deus, Jesus, os santos, sempre gigantes e os homens pequenininhos. A ideia era mostrar essa superioridade, tá? Então aqui tem a ideia, né? Tem um estudo de médicos da Unicamp que adoram história, né? História irresistível, que vão publicar, né, um catatal assim, que é estudo de anatomia a partir de Michelangelo. Essa é a mais conhecida, mas tem umas outras partes que eles pegam. Acho que o desenho de um tecido é um rim. Então a ideia é que o Michelangelo, cada desenho dele tinha uma inspiração no corpo humano, tá? Aqui tem a correspondência, ó. Eu não sei as partes aqui, né? O que é cerebelo, o que é, né, massa cinzenta, mas tem as correspondências aqui das indicações, segundo esses estudiosos, que o Michelangelo teria feito, tá? Então, na sequência, o que a gente tem que ver? Que o pensamento humanista, os homens que escreveram nesse momento, né, a gente falou de pintores, mas a gente tem o pessoal que escreveu, um Erasmo de Roterdã, na Holanda, Shakespeare, que é o maior representante do humanismo na Inglaterra, até o Maquiavel, na própria Península Itálica, são várias expressões e expoentes do pensamento humanista renascentista. Primeiro, vai quebrar o monopólio católico. Então a gente vai ter a ação de um Martinho Lutero, lá onde ainda vai ser a Alemanha. A gente tem Calvino, a gente vai ter o Henrique VIII na Inglaterra. Também foi graças a esse estopim renascentista que o método científico, a ciência moderna foi possível. É a partir daí que você vai ter a ideia do racionalismo clássico, a ideia do cientificismo, o Descartes, né? A ideia da dúvida metódica, o método cartesiano, é preciso duvidar, questionar. Bacon, Newton também, Galileu, Copérnico, Kepler, os grandes estudiosos de uma área que hoje a gente chama física, todos humanistas. Não tinha essa separação na época. Leonardo da Vinci, imagina, o cara era anatomista, né? Ladrão até de cadáveres, anatomista, ladrão de cadáver, ele pintava, ele esculpia, ele construía obras de engenharia, armas, né? Vários esboços de mecanismos que nunca foram construídos. Tem uma exposição em São Paulo, né, do Leonardo da Vinci, e também vai acabar criando um caminho para os pensadores iluministas do século XVIII. Então esse conjunto, essa obra nesse período do finalzinho, né, do finalzinho do século XIV, ao longo do século XV, XVI, vai criar todo esse ambiente, uma mudança de perspectiva.